o que está acontecendo agora. E como eu tenho certeza absoluta de que nós vamos vencer em 2026. Para tudo agora, e presta atenção, o que eu vou te revelar não é só um número de pesquisa perdido no noticiário. É um sinal claro de que algo grande está se movendo nos bastidores do poder. E muita gente em Brasília preferia que você não percebesse isso agora. O que saiu hoje muda o jogo político de 2026 e explica por que Brasília está em alerta máximo. Pela primeira vez desde que Lula voltou ao Planalto, um nome da direita deixa de ser apenas promessa e passa a ser ameaça real, mensurável, com números concretos. E não estamos falando de qualquer nome. Estamos falando de Flávio Bolsonaro. Uma nova pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas mostra algo que até pouco tempo atrás parecia improvável para muita gente. Flávio Bolsonaro cresce de forma acelerada, encurta a distância no primeiro turno e chega ao empate técnico com Lula no segundo turno. E a pergunta que fica no ar é simples e direta. O que está acontecendo com o eleitor brasileiro para provocar essa virada silenciosa? Vamos aos fatos, porque aqui não tem achismo nem torcida, tem dado. No cenário de primeiro turno, Lula ainda lidera, com 37,6% das intenções de voto. Flávio aparece com 27,8%. Parece uma diferença confortável? Nem tanto. Há poucos meses essa distância era de quase 17 pontos. Hoje, caiu para menos de 10. Em política, isso é uma queda abrupta. Uma queda que não acontece por acaso. E agora presta atenção nesse detalhe, porque ele é crucial para entender o tamanho da mudança. Em outubro, Flávio tinha pouco mais de 19% das intenções de voto. Em novembro, praticamente o mesmo patamar. Foi só depois da confirmação pública de Jair Bolsonaro, reafirmada numa carta divulgada no Natal, dizendo com todas as letras que Flávio é seu candidato em 2026, que os números começaram a se mexer de verdade. Em poucas semanas, o senador subiu cerca de 8 pontos percentuais. 8 pontos em política nacional não é oscilação, é movimento de massa. E aí vem o dado que realmente incomoda o Planalto. No segundo turno, onde as eleições de fato se decidem, Lula aparece com 44,1% contra 41% de Flávio Bolsonaro. Isso, tecnicamente, é empate, dentro da margem de erro. Ou seja, hoje, se a eleição fosse realizada, não daria para afirmar com segurança quem venceria esse confronto direto. Agora para e pensa comigo. Lula é presidente da República, com máquina, exposição diária, controle da agenda institucional e apoio explícito de setores poderosos. Flávio Bolsonaro é senador, sem a caneta na mão, sem o aparato do executivo. Mesmo assim, encosta no presidente em um segundo turno. O que isso revela sobre o humor do eleitor? Revela desgaste, revela frustração, revela que a promessa de estabilidade, de crescimento e de pacificação não está se convertendo em percepção positiva para uma parcela crescente da população. E quando o eleitor começa a procurar alternativa, ele tende a buscar algo que represente ruptura com o que está aí. É exatamente nesse espaço que Flávio cresce. Mas calma, porque o cenário fica ainda mais interessante quando a gente compara Flávio com outros nomes da direita. Sem ele na disputa, Tarcísio de Freitas aparece com 26,2% no primeiro turno, mais de 11 pontos atrás de Lula. No segundo turno, Tarcísio chega perto com 42,5% contra 44% do petista. Também um empate técnico. Michele Bolsonaro, por sua vez, tem desempenho menor no primeiro turno e, embora também chegue perto no segundo,
viu sua desvantagem aumentar em relação às pesquisas anteriores. E aí surge a pergunta que muita gente evita fazer, mas que os números respondem sem medo. Por que Flávio Bolsonaro é hoje o nome mais competitivo da direita? A própria pesquisa traz essa resposta. Quando o Instituto perguntou em quem o eleitor votaria na ausência de Jair Bolsonaro, Flávio liderou com folga com 20,6% das preferências, muito à frente de qualquer outro nome citado. Isso mostra que o eleitor que se identifica com Bolsonaro não está órfão nem disperso. Ele já escolheu quem representa essa continuidade política. E aqui é importante deixar algo muito claro. Não se trata apenas de sobrenome. Se fosse só isso, os números não reagiriam tão rápido. O crescimento de Flávio acontece num contexto específico: desgaste do governo, dificuldade de entregar resultados concretos na economia real, sensação de insegurança institucional e um eleitor que começa a se perguntar se valeu a pena o retorno do projeto petista ao poder. Repara como a pesquisa mostra uma tendência, não um ponto isolado. Em outubro, Flávio estava estacionado. Em novembro, quase igual. Em dezembro, depois da definição clara do cenário, ele dispara. Isso indica que o eleitor reage quando enxerga clareza, quando entende quem é quem na disputa. Ambiguidade afasta voto. Definição atrai. E agora vem um ponto que muita gente subestima, mas que pesa muito em eleições presidenciais. Segundo turno é comparação direta. Não é mais um contra vários. É um nome contra outro. E nesse formato, a rejeição conta tanto quanto a intenção de voto. Um presidente que chega ao segundo turno sem conseguir abrir vantagem sólida está, no mínimo, vulnerável. A pesquisa não diz que Lula perdeu, mas diz, com todas as letras, que Lula pode perder. E essa mudança de percepção é talvez o dado mais relevante de todo o levantamento, porque eleição não é fotografia, é filme. E o filme que começa a se desenhar mostra um cenário muito mais competitivo do que o Planalto gostaria de admitir. Agora eu te pergunto, se em dezembro de 2025 já existe empate técnico, o que pode acontecer até outubro de 2026? Mais desgaste? Mais crises? Mais frustrações? Ou uma reação forte do governo que consiga reverter essa tendência? Essa é a grande incógnita. Mas uma coisa os números já deixam clara: ignorar Flávio Bolsonaro não é mais uma opção. Tratar sua candidatura como algo secundário é um erro estratégico. O eleitorado da direita tem nome, tem preferência e começa a se movimentar. E é exatamente por isso que essa pesquisa incomodou tanto. Porque ela rompe a narrativa de que a eleição estaria encaminhada. Ela mostra que o jogo está aberto. E quando o jogo está aberto, tudo pode acontecer. Se você quer continuar acompanhando, com dados, análise e informação séria, tudo o que acontece na política do Brasil e do mundo, se inscreva agora no canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que precisa entender o que realmente está em jogo em 2026. Aqui a informação não dorme. Aqui você chega antes.